Boa noite, boa tarde, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sopro de Luz, inspirando almas diretamente de Fürstenfeldbruck, na Alemanha. É com imensa alegria que damos início a mais um momento de luz, reflexão e aprendizado. Queremos saudar com muito carinho e com carinho todo especial, todos aqueles colegas, amigos que estarão conosco esta noite, compartilhando de ideias, sentimentos, inspirações. E nosso agradecimento especial e sincero a cada coração que se une a nós neste momento. Mesmo que sua presença seja silenciosa, é preciosa, ela é muito preciosa e fortalece esta corrente de fé, estudo e amor. Hoje, vamos, como sempre, explorar um tema que intriga estudiosos e buscadores espirituais. Até que ponto o corpo físico influencia os pensamentos, os sentimentos e ações do espírito? Até que ponto isso acontece? E para falar conosco sobre este tema, temos uma convidada especialíssima, a queridíssima Mariana Ferrazzi. E ela vem lá de Barra Bonita, olha que nome lindo, no interior de São Paulo. Ela é uma pessoa incrível, com um conhecimento ímpar, além de ser uma trabalhadora do Centro Espírita Cristão. Hoje ela vai compartilhar conosco todas e com imensa alegria todo o seu cabedal de conhecimentos. Querida Mariana, seja muito bem-vinda ao Sopro de Luz, inspirando almas. Sheila, muito obrigada a todos que nos acompanham aqui nesse programa maravilhoso, que tem um estudo maravilhoso sobre a doutrina. Agradeço o convite. Daqui do interior de Barra Bonita para o mundo, né? Porque essa é a possibilidade que a internet traz para a gente, né? Nunca que eu jamais iria imaginar, né, que estaria falando assim para o mundo. Ai, que delícia! A maravilha, né, da internet. Eu agradeço o convite e um beijo grande para todos aqui. E realmente é para o mundo. Agora o nosso programa está sendo retransmitido por mais duas emissoras, uma que se encontra em Portugal, que é a emissora Paulo de Tarso, e a outra se encontra no Mato Grosso do Sul. Então a gente está numa corrente de 3 emissoras, Alemanha, Portugal e Brasil, onde o podcast do Sopro de Luz, Inspirando Almas, está aparecendo. Em Portugal, é a nossa querida Eni Feliz, que retransmite o nosso programa. E no Mato Grosso do Sul, a nossa querida Beth Sanches e o senhor Carlos Sanches. Minha gratidão para vocês, por vocês estarem retransmitindo o nosso podcast. Então, realmente, de Barra Bonita para o mundo. E eu gostaria já de, antes da gente começar a nossa conversa, que é sempre muito gostosa, você poderia fazer para a gente uma oraçãozinha inicial para dar, assim, aquela serenada no nosso coração? Vamos lá, vamos então. Vamos serenar os nossos corações. Vamos agradecer primeiro a Deus, ao nosso Mestre Jesus e a equipe espiritual que também trabalha também nos bastidores, né, das vias da internet, né, para que eles atuem em nossas casas, em nossos ambientes de trabalho. E a gente sempre faz aquela prece que o nosso mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que assim seja. Gratidão por essa oração que serenou o coração, chega, aliviou a alma. Muitíssimo obrigado. Pois é, e vamos continuar, né, o nosso programa, onde a gente vai falar hoje sobre as questões
377 e 370A do Livro dos Espíritos, que vai nos conduzir a umas reflexões muito profundas, porque tem sempre aquele problema, e a carne é fraca, isso acontece, não acontece. Gente, será que realmente a carne é fraca? Será que realmente tudo que a gente faz é por causa do nosso corpinho de carne? Ou será que é algo maior? Será que é o meu espírito, aquele espírito imortal? Que a gente sempre fala assim, que a gente é isso aqui. Só que quando a gente desencarna, o que acontece? Esse corpo fica. E quem vai? Quem vai é o nosso espírito, ele continua. E é muito engraçado, quando a gente desencarna, é assim, a gente está aqui, uf, não está mais. E aí? Quem é que está nos influenciando de verdade? Mas antes da gente dar entrada a esse tema, eu que aproveito para lembrar para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que a gente postar algo novo. E o que acontece uma vez por semana. E assim você sempre vai ter um tema instigante, interessante, refletido à luz do Espiritismo. Tem mais uma coisinha. Ich möchte Sie aufmerksam machen, dass der heutige Podcast eine Aufzeichnung ist. Darum, es ist nicht möglich, dass wir eine deutsche Übersetzung heute vornehmen. Dankeschön, aber das nächste Mal, wenn live ist, wir werden für Sie übersetzen, falls Sie es wünschen. Dankeschön. E aí, vamos voltar aqui, né? Você já se perguntou se a sua irritação, sua tristeza, o seu desânimo vem realmente de você? Ou é do seu corpo físico? Ou vem do seu espírito? Ou vem, será que lá da casa da vizinha? Allan Kardec, a espiritualidade amiga, tem para a gente respostas surpreendentes para estas questões e muitas outras. E a querida Mariana vai mudar a nossa forma de ver este tema. Mariana, querida, o palco lhe pertence. Obrigada, Sheila. Bom, quando a gente fala da influência do corpo físico, e o Allan Kardec aqui, dentro dessas questões, ele é mais especifica, ele especifica na questão da concepção e nascimento, das limitações que o espírito tem com o corpo, que a gente sempre fala, mas até que ponto? Então, logo ele começa aqui na questão 367. Ele fala assim: o espírito se identifica com a matéria quando se une ao corpo físico. Então, logo lá no comecinho, quando os espíritos respondem que a matéria é apenas um envoltório do espírito, ou seja, o espírito tem toda a sua condição de se manifestar. Porém, ele tem as limitações da matéria, e aqui numa das questões sequentes, eles até usam um termo que fala assim, é como se fosse um copo translúcido, o espírito brilha, mas ele não consegue expor tudo aquilo que ele tem por conta das nossas limitações. E aí, quando a gente entra nas questões das limitações, nós estamos falando da limitação física. Por exemplo, quando uma criança nasce, o espírito que ali está encarnado muitas vezes até um espírito antigo, até mais antigo que nós. Mas como o corpo está em processo de desenvolvimento, inclusive os órgãos da fala, da audição, o órgão cerebral, o nosso cérebro, toda essa parte do neurotransmissor, toda essa parte nossa está em desenvolvimento, ela não consegue manifestar. É por isso que criança, quando nasce, o bebê nasce, ele chora, ele não fala. É por isso que quando a criança vai dar os seus primeiros passos, cai. Porque ainda está trabalhando. Não é que o espírito não saiba andar, ele sabe andar. Mas ele tem a limitação do corpo físico. E isso decorre durante todo o desenvolvimento daquele ser humano até que ele consiga ser um ser humano por completo. E quando que nós nos tornamos um ser humano maduro por completo? De acordo com a biologia, nossa formação biológica, a partir do momento que nós conseguimos chegar na parte da maturidade sexual. Pronto, nós somos uns seres humanos por completo, porque nós podemos exercer todas as nossas funções.
E aí vem a questão que o Allan Kardec traz. Então, o nosso espírito influencia no corpo físico ou o contrário? Aí ele tem, porque sempre tem aquelas questões, tá, mas Mariana, quando eu tô com fome, eu sou uma pessoa de bom humor, tô sempre feliz, mas quando eu tô com fome, eu tenho um mau humor, que eu quero pegar não me faça para tomar uma decisão quando eu tô cansada, quando eu tô com sono, eu quero dormir. Aí você pede para fazer escolher se eu quero laranja, cor de abóbora. Para mim é tudo igual, qualquer um serve, não é assim. É ou não é, Sheila? É assim, não é? E quando a gente está naqueles períodos, no caso, nos ciclos estrais, aqueles períodos que os hormônios interferem no nosso comportamento. Interfere. Claro que interfere. Por quê? Aí entra aquela questãozinha chave que depois, como você citou a carne é fraca, você citou a questão da revista Espírita do Allan Kardec, né? Que tem um título falando da carne é fraca. A carne é fraca porque o espírito é fraco, ou o espírito é fraco e por isso a carne é fraca, né? Ele faz essa analogia, ele faz essa relação. Se nós formos pensar, olha só como é que nós somos seres complexos. Por isso que é difícil a gente, muitas vezes, pegar assuntos pontuais, julgar tudo e colocar tudo no mesmo caldeirão. Isso é um cuidado que muitas vezes a gente precisa ter, inclusive na doutrina espírita, é um puxão de orelha aqui no nosso quintal mesmo. Ah, você nasceu assim é porque foi assado. Você fez assim, você tem problema assim é porque você tem problema assado. Aí parece que pega um problema e joga tudo no mesmo caldeirão. E não é. Nós somos seres extremamente complexos. Nós somos seres fisiológicos? Sim, somos seres fisiológicos. A nossa fisiologia vai interferir no nosso humor, no nosso comportamento? Sim. Quando nós estamos com os hormônios desregulados, que envolve na questão do neurotransmissor, nós vamos ter um comportamento, muitas vezes, que não é natural nosso. É só citar aqui o exemplo do mau humor que a gente tem quando a gente está cansado, quando está com fome. A grosseria que a gente tá quando tá com dor de barriga, que a gente quer atropelar todo mundo porque a gente quer fazer. É ou não é? A gente fica grosseiro. É assim. Porque a gente quer atender as nossas necessidades fisiológicas. Verdade. É verdade. A gente fica num humor danado. Porque nós somos seres. Mas porque é do espírito? Não. Porque o nosso corpo não tá legal. Nosso corpo está desequilibrado. Sim. E isso pensa uma pessoa com dor constante, chega uma hora que ela perde. Não dá para você ficar sorrindo com dor o tempo todo. Para alguns momentinhos, uma hora você consegue fingir, mas chega uma hora que você não finge mais. Uhum. Dá para fingir. Então, nós somos seres fisiológicos? Sim. Nós somos seres sociais? O que nós aprendemos com a sociedade, cultura, a cultura familiar, que podemos estar dentro do mesmo bairro, mas cada vizinho tem uma cultura familiar diferente. Uhum. Então, nós somos seres sociais que aprendem, somos. Nós somos seres psicologicamente diferentes, porque o que a psicologia fala? Nós reagimos de forma diferente em situações diferentes. Às vezes, assim, eu sempre brinco com isso. Muitas vezes eu falo, qual é o dia mais feliz da tua vida? A Sheila vai falar assim, quando nasceu meu filho, eu também. Como é que foi? Foi diferente. Mas qual foi a sua sensação? Sua sensação foi diferente da minha. Uhum. Porque a minha reação foi diferente. Somos seres psicológicos e nós somos seres espirituais. Porque até os 3 primeiros, a ciência consegue explicar. A doutrina espírita foca aqui, ó. Temos um quarto um quarto eu aqui, ó, um quarto ser aqui, ó, que é nosso histórico espírito, né, o nosso histórico espiritual da evolução do nosso espírito, que muitas vezes consegue superar até as dificuldades dos 3 primeiros. E aí o espírito é forte. É aí que entra a carne é fraca. A carne não é fraca. Porque eu posso amar um bolo de chocolate, a Sheila também. Mas tem gente, se eu falar bolo de chocolate, a pessoa diz, isso aí, você vai salivar por causa disso? Morango do amor, agora aqui no Brasil é a trend do morango do amor, não sei nos outros países aí. Aqui não. Aí não virou. Não, aqui nem, nunca ouvi falar.
Só Nunca na vi. festa, na Oktoberfest, ou nessas festas de rua, é que você tem aquela. Não é só morango, tem todas como chamam? Todas as frutas. Eles caramelizam, eles botam chocolate, mas isso é só mesmo específico do momento da festa. Acabou a festa, não tem mais. É só Ai, nessas festas de rua. ai, que delícia. Então você tem aquela memória afetiva. Aí não vejo a hora de começar para comer aquela fruta, né? Isso, exatamente. Aqui no Né? Brasil é o ano inteiro e se vira trend, minha filha, você come toda semana. Aqui não tem, o pessoal perde um pouco a noção. Tudo no Brasil, Mariana, é muito mais intenso do que É, aqui. No Brasil, é como se as pessoas elas estivessem num caldeirão, tudo, se é bom é intenso, se é ruim é intenso, se é depressão é intenso, tudo é intenso demais. Aqui sim. as coisas elas já são mais comedidas, mais serenas. Não sei se é o povo que é mais antigo, mas é como se as pessoas aqui tivessem já no nível em que, não, se não for hoje é amanhã, não tem problema. Então não há esse desespero emocional que tem no Brasil. Gente, tudo no Brasil é com emoção. Eu digo isso porque lá em casa é a mesma coisa. A gente vai no encontro de família, gente, é uma emoção. E esse abraço, esse chora, é tudo assim, é tudo intenso. É uma intensidade. E faz parte. E essa é uma característica cultural que eu acho interessante da nossa nação aqui do povo Sim, brasileiro. Isso, olha como é que a gente aprende. Só que quando o espírito consegue ter essa maturidade, que é o que o espiritismo traz para a gente, você consegue, mesmo com dor, lógico, você vai permitir. Aí eu falo, a gente vai permitir sentir dor, vai se permitir ficar triste, mas não vai ser tão intenso. Você vai ter um conhecimento, é o espírito dominando a matéria. Aí é exatamente. que está o segredo. Então, esse artigo da carne é fraca, mesmo tendo todos os desregulamentos hormonais, que muitas vezes você chega, você fala, opa, pera um pouquinho, esse comportamento não é meu, pera um pouquinho. Antes de jogar a culpa no obsessor, que geralmente tem isso também, antes disso, o que eu faço? Eu começo a falar, pera um pouquinho, mas como é que está meu estado de saúde? Opa, pera um pouquinho, eu estou num tempo em que eu fico mais desequilibrada. Opa, então eu vou me conter um pouco na minha irritação, porque as pessoas que estão em volta de mim não tem nada a ver com isso, eles não têm que sofrer por causa disso. É o, é o espírito dominando o corpo, o espírito. Mas esse entendimento a gente só tem, eu falo, com as pessoas que já são. A doutrina espírita traz isso para a gente. Quem é espiritualista, que acredita também na transcendência, na alma, além do corpo que ela vive, espiritualista já tem essa condição de entender. O Kardec, quando ele começa aqui, ele tem aquela visão puramente científica. Por isso que as questões dessa lição, elas são mais científicas. Ela busca, assim, a limitação do corpo, até onde vai, e a formação cerebral. Porque há pessoas que nascem e, ao longo da vida, têm um comprometimento da integridade do cérebro. O cérebro, muitas vezes, ele não consegue ter o seu aproveitamento de 100%, vamos dizer assim, ele tem as suas limitações. E o espírito nisso? O espírito continua tendo as faculdades dele, só que ele não vai conseguir aproveitar 100%, porque a ferramenta que foi lhe dada não é 100%. Às vezes é 20%, às vezes é 50%, às vezes é 70%, etc. Hoje nós temos a medicina que consegue muito bem trabalhar isso, entender a parte fisiológica, entender a parte emocional, que as terapias melhoraram muito, avançaram do tempo de Kardec até agora, avançaram muito. Nós temos até um certo ponto, até que ponto é a parte cultural. Por que eu falo cultural? Porque as redes sociais é um meio de influência, influencia, a cultura influencia. Eu acabei de falar do morango do amor. É uma febre que parece que é algo que supera tudo. E não é bem assim. E aí a pessoa, até aquela pessoa que não gosta de morango, vai comer porque vai ter que fazer, ter aquela sensação de pertencimento. Então é uma cultura à parte, a internet é um universo à parte, a internet também. As redes sociais proporcionou isso.
Aquela Então, famosa pressão do grupo, né? O grupo te pressiona a fazer as coisas, e aí, de repente, a gente vê adultos se tornando adolescentes novamente, porque essa é uma fase que a gente passa na adolescência. Então, lá naquela época de aborrecência, a gente faz o que o grupo nos obriga a fazer, então é ali que você prova uma série de coisas que não tem que provar, que você começa a se rebelar, mas normalmente é pressão daquele grupinho ali de adolescentes. Sim. E a internet, ela nos tornou todos como adultos, ela nos jogou, nos catapultou de volta a essa fase da adolescência. Porque a gente vê todo mundo comendo o moranguinho do amor, né? Chama? É, o morango do amor. O moranguinho do amor, então eu também tenho que comer o moranguinho do amor. Eu tenho alergia, então eu vou tomar o antialérgico, mas vou comer para me pertencer ao grupo que come o moranguinho do amor. Então, veja como a internet tem o poder de nos catapultar de volta ao passado, à época em que a gente não tinha ainda a capacidade cognitiva de raciocinar como um adulto. E esse é o problema do momento, né? Como passa em Portugal, eu não sei se em Portugal o pessoal conhece, só explicar esse doce, tá? Assim, existe um doce tradicional que você conhece, acho que eu conheci no mundo inteiro, é a maçã do amor. Tá? Aquela maçã com aquele caramelo vermelho em volta, tá? Aqui no Brasil, a gente não se contenta em colocar só um caramelo em volta da fruta. A gente tem que inventar um chamado brigadeiro de leite ninho, tá? Então, assim, a gente já tem um doce aqui chamado brigadeiro, que a gente pega o leite condensado, que o resto do mundo não conhece. Esse é um doce nosso aqui. É. E aí a gente pega o leite condensado, ferve na panela, coloca um chocolate e fica um doce, uma massa muito gostosa. Só que aqui o pessoal não se satisfaz ainda com o chocolate, tem que colocar um leite ninho, leite em pó. E faz dentro o doce. do brigadeiro? Né? Não, mas você não usa o chocolate em pó, você só usa é leite condensado com leite. É leite condensado com leite em pó. Puxa, conheço não. É. Não é da minha época. É um leite condensado com leite em pó. Então, só estou explicando para a gente poder ter uma noção. E aí, não muito contente, porque a pessoa não se contentou, a pessoa pega a fruta, morango, faz aquela, vira uma massa, então ela enrola o morango tem que estar bem sequinho, aí ele carameliza com aquele vermelho em volta, então fica o morango do amor. Então não é só pegar a fruta e colocar na caramela, tem mais uma coisa no meio. Okay. Entenderam? Então, isso virou. Até então sempre existiu. Vou falar assim, sempre existiu assim, a gente chamava bombom de morango. Era a mesma coisa que eu colocava chocolate em volta, não era o caramelo. Então virou. Aqui a gente muda as coisas e muda o nome. Eu acho legal que o pessoal vem para cá ficar tudo doido, porque para acompanhar nossas receitas aqui fica tudo doido. O Brasil é flexível e criativo. Demais. Então, só para o pessoal se situar como que funciona aqui. Mas até que ponto eu cedo essas vontades? Aí é que aí é que o Kardec traz a questão da carne é fraca. Ele falou assim, tá, mas tudo bem, não estou falando que comer o morango do amor vai te fazer bem ou mal, ao menos se você seja diabética, aí é outra questão. Mas toma insulina e come, experimenta. Não é esse tipo de decisão que vai interferir na sua progressão espiritual. Ele fala na questão também, muitas vezes, de decisões que nós tomamos, cedendo muitos impulsos que nós temos e muitas vezes acarreta em problemas morais lá na frente. Problemas de relacionamento, problemas que dá outros problemas, inclusive, que nos atrasa na nossa questão, na evolução moral. E a gente fala, eu cedi isso porque a carne é fraca, por isso que eu comi mais por isso que eu traí num relacionamento, aí eu vou entrar numa questão um pouco mais delicada, é por isso que eu tomei mais um gole, e nós estamos cedendo a vícios, muitas vezes. Só que aí vem a questão, mas até que ponto? Porque na hora às vezes eu não tenho nada, eu entro e começo a argumentar isso, chega um certo ponto que a matéria acaba dominando o espírito. A gente tem esse contraponto, né? Que nós
tornamos tão dependente do corpo que o corpo começa a dominar a gente. E aí é difícil você ter esse caminho de volta, de você dominar a matéria novamente. Dominar a matéria novamente. Então, assim, e o que mais a Allan Kardec traz assim para a gente, não sei se o pessoal gosta de ler, ou já reparou, mas cada 3, 4 páginas do Livro dos Espíritos você escuta uma palavra chamada bom senso. Não sei se vocês já repararam, mas a cada 3, 4 páginas os espíritos falam, é preciso ter bom senso. Comentário de Kardec, é preciso ter bom senso. O que é bom senso? Equilíbrio. É o equilíbrio de tudo. Entender que a gente faz parte de um corpo material, que nós estamos susceptíveis a muitas coisas, inclusive a nível cultural, fisiológico, psicológico, mas eu não posso esquecer do espiritual. Quando está tudo bem equilibradinho, quando nós estamos bem equilibrados, conseguimos ter esse equilíbrio, nós conseguimos ter uma vida bem, viver bem. Não é viver sem problemas, mas nós conseguimos superar os problemas. Nós conseguimos ter soluções para os problemas, conseguimos respirar no meio dos problemas. Não que a gente não vai ter, mas nós conseguimos também não nos afetar de forma muito intensa aos problemas que vão surgir na vida da gente. Quer comentar alguma coisa, Sheila? Senão eu fico falando demais aqui. Tá bom? Se eu quiser comentar, eu entro na conversa no meio do caminho. Eu estou anotando aqui, tá tanta coisa boa, que eu estou aqui. Não, se você nas perguntas, fica à vontade, porque o que eu tinha que passar é isso. Fica à vontade para debater, gente. Não, debater, eu acho que o que você, não sei, um debate, é só a gente continuar a conversa. Quando você fala do bom senso, é algo que as pessoas estão perdendo hoje em dia. Então, a gente está encontrando um monte de pessoas completamente fora da casinha. Essas pessoas, elas estão, como a gente pode dizer, inebriadas por si mesmas. Essas pessoas, elas perdem o senso no momento que, vamos pegar a internet de novo, a pressão do grupo da internet, que primeiro são pessoas que a gente não conhece, são pessoas que não têm nenhum compromisso com a gente, são pessoas que a gente não sabe de que buraco saiu, a gente não tem noção de nada disso. Então, por que a gente cede à pressão do morango do amor? Que é dito por pessoas que eu não sei nem quem são. E que se elas desaparecerem agora da minha vida, elas não vão fazer diferença. Entende? Então, o que está faltando aí? O bom senso. O bom senso. Porque quem é de verdade importante na minha vida? É aquele que eu possa ligar de madrugada, é aquele que tem o meu número de telefone de verdade, é aquele com quem eu vou almoçar no domingo, é aquele que está aqui ao meu redor, dentro do meu espaço onde eu convivo. Esses são os de verdade. Mas estão sendo trocados pelos fictícios da internet. Então a gente está deixando de viver. Aí diz, não, mas a carne é fraca. Não, a carne não é fraca. Eu vou atrás daquilo que me interessa. E interessa a carne? Não, interessa ao espírito. Nesse momento, a gente vê que o que? A carne é um instrumento. É como esse lápis que eu estava agora fazendo anotações. Ele me é um instrumento, ele não tem vida, ele não tem vontade própria, ele não tem nada. Ele vai escrever nesse papel aquilo que eu escrever. Então é a mesma coisa, meu corpo, ele é esse lápis, ele é esse instrumento que é utilizado pelo meu espírito para se expor, para se mostrar, para viver, para participar. E se esse espírito não tem bom senso, a gente começa a fazer as tolices. É aí onde vem, mas a carne é fraca. Eu estava na internet, aí eu encontrei o João, e a gente se encontrou e o João me espancou. Pera, mas tu conhecia o João? Como é que você vai encontrar uma pessoa que tu viu na internet? Aí a gente vê como as pessoas, elas não têm o quê? Bom senso. Eu posso até encontrar o João, mas eu vou encontrar com ele primeiro num lugar que tenha bastante pessoas,
De preferência, por perto tem pessoas que eu conheço de verdade, que faz parte do meu dia a dia, que em caso de necessidade vai me socorrer. Agora, não é você sair no encontro às cegas, que esse só funciona nos doramas, lá na Coreia do Sul. Os encontros à cega lá não é tão à cega assim, porque o pai, a mãe, o irmão, alguém conhece aquela pessoa. Então, quer dizer, você está indo encontrar alguém que você ama conhece, né? Ou alguém que te conhece. Então, tão às cegas assim também não é. Não é uma internet que realmente é às cegas. Cadê o bom senso? Aí depois você diz, não, é que a carne foi fraca. Não, sua carne não foi fraca. Quem foi fraco foi seu espírito. E aí vem aquela questão da responsabilização. E a parte mais difícil. Por quê? Enquanto eu arrumo a justificativa do corpo, que eu tenho essa desculpa, né? Ah, mas eu tenho esse vício, o meu corpo já se acostumou com determinadas substâncias que eu não consigo viver sem mais. Enquanto eu uso isso como muleta, então a minha aprovação é minha muleta. Até enquanto eu tenho aí, que eu estou encarnado, que eu posso até desencarnar, acreditando que estou encarnado, tenho usando isso de muleta, ok. E quando eu estou desencarnado e eu não tenho mais isso como muleta, e aí? E aí? Onde é que a carne é fraca? Então, entende como que... E o que acontece muitas vezes dentro dessa mentalidade, olha só como é que é questão espiritual mesmo. Existem pessoas que desencarnam, pessoas serem, né? Espíritos, pessoas que desencarnam e ainda permanecem com o mesmo comportamento que acaba interferindo na vida de um encarnado, porque ainda não se despertou que é o espírito muito mais potente que a carne. E aí que surgem as obsessões, com pessoas que vibram nesse mesmo estado de dependência, dizendo que a carne continua sendo fraca. Olha que interessante. É porque as pessoas esquecem, Mariana, que nós somos energia. Nós vibramos o tempo inteiro. Tudo em nós está vibrando. Só que a gente está dentro de um corpo grosseiro, a gente não percebe essa vibração, mas o nosso espírito percebe. Então eu só vou me unir a pessoas que estão na mesma faixa vibratória que a minha. Então, essa história de dizer, nossa, eu só encontro pessoas grosseiras. Eu não sei se é karma. Não, isso não é karma. Isso é a sua energia. Você vibra na faixa grosseira. Então, todas as vezes, onde você estiver, você vai encontrar pessoas grosseiras. Se você entrar numa sala com 1000 pessoas, você vai fazer amizade exatamente com a mais grosseira que tiver ali. Porque essa é a sua faixa vibratória. Então, quando a gente começa a entender isso, como é que eu acabo com isso? Eu me melhoro, eu trabalho em mim e mudo de faixa. Subo de nível. É como no joguinho do videogame. Qualquer game funciona como? Você começa bem simplesinhos e vai jogando, vai jogando, vai. Toda vez que você vence, você sobe de nível, sobe de nível. E aqueles monstrinhos que estavam no nível de baixo não te atingem mais. Eles ficaram para trás. É a mesma coisa na pátria espiritual, na nossa vida. Todos os monstrinhos que tiverem por aqui, esses monstrinhos vão estar em outro lugar, eles vão vibrar em outro lugar. Porque se eu saio daqui, eles vão ficar comigo como? Eles não me alcançam, eles nem vão mais me ver. É tipo Harry Potter. Você sumiu, e aí? Foi para onde? Eles vão ficar com cara de bobos e você passou de faixa, passou de nível. E lá no nível você vai também encontrar outros, porque você vai começar a vibrar naquele e você vai entrar na faixa deles. Olha só que interessante, ele sei que eu vou contar um caso que aconteceu mesmo com o meu pai. Meu pai, ele é aquela pessoa do sítio, que anda a cavalo, que gosta dessa vida do campo, que já chama de boiadeiro mesmo, gosta de se
Ele pega cavalo todo ano, ele sai daqui de Dois Córregos, que é pertinho aqui da Barra, e vai até Aparecida do Norte a cavalo. São 11 dias a cavalo, só para a gente poder ter uma noção. Ele Que faz isso. delícia! Ele ama. Então, e nesse meio, as pessoas, parece assim, as pessoas se conhecem, embora não se conhecem. É isso que entra na questão da vibração. E meu pai levou um cavalo para domar numa outra cidade ali perto, chama Charqueado, só para a gente. E na volta ele começou a fazer um outro caminho. E ele conhecia um rapaz que ajudou, tal, que furou um pneu, que não sei o quê. E assim, dois boiadeiros que se encontrou. Parece que é um. E os dois conversando, ele falou assim, viu, vai por esse caminho aqui, que aqui você não pega asfalto, Pererê, que é um caminho mais seguro para você vir com seus cavalos, tal, e ali você encontra pouso. Meu pai falou assim, Mariana, eu tô andando do nada, como é que eu encontrei uma pessoa? Eu falei, pai, é vibração. Vocês vibram na mesma frequência, vocês vão se encontrar. Porque a hora que um olha para o outro, só pelo jeitão, pela conversa, a gente sabe quando a pessoa é parecida com a gente. A nossa tendência é sempre andar com quem é parecido com a gente. Isso é uma coisa que as pessoas sempre dizem, mas, gente, eu sou completamente diferente do meu marido. Eu não sei como foi que a gente casou. Aí eu olho assim para a pessoa e digo, querida, tem certeza que vocês são tão diferentes assim? Tenho, ele não tem nada a ver um com o outro. Eu digo, é mesmo? Vamos pensar aqui um pouquinho. Você gosta de quê? Disso, disso. O seu marido gosta disso, disso. Você fala 4, 5 coisas. Aí ela para e pensa, nossa, pois é. Vocês estão na mesma vibe. Não adianta. Olhe, eu aprendi na minha vida uma coisa, Mariana. Deus não ocupa 2 casas. Então, é a tampinha e a panela. É o conjuntinho. Ele não ocupa 2 casas. E os meninos que vêm também não são estranhos. Não estão ocupando a casa errada. Todo mundo está onde deve estar, com as pessoas que devem estar do seu lado. Ai, meu marido é tão indiferente. De que é mesmo? Você toleraria alguém diferente dele? Claro, eu gostaria muito do quê? Ai, uma pessoa que conversasse comigo, que me amasse, que vivesse me fazendo dengo, carinho, chamego. Eu digo, é verdade? Você gostaria disso? Eu digo, olha, outro dia eu estava sentada com vocês, aí chegou teu filho e começou a te abraçar. Qual foi a tua reação? Menino, não me abraça muito não, olha, já estou agoniada. E não passou nem 2 minutos. Imaginava se fosse um homem o tempo inteiro te abraçando? Aí é que a pessoa cai em si. A gente não dá conta que a gente está exatamente onde tem que estar. O pai é certo, a mãe é certo, o marido é certo, o cunhado é certo, todo mundo certo. Tudo certinho. Porque ali é naquele grupo que eu vim para mim me melhorar. Ali está todo mundo na minha vibração. E se não tiver, separa. Separa. Na hora que um sai da vibração, há o divórcio. Sim. A partir do momento que. E assim, ai, Mariana, tem alguma coisa errada nisso? Não. São vibrações diferentes. Tá tudo certo. Tá tudo bem, exatamente. É lógico que eu sempre falo, a gente sempre vai querer lutar para fazer de tudo certinho, para fazer. Porque ninguém se relaciona no começo pensando em terminar na frente. Ninguém começa assim. Exatamente. Mas nós nos transformamos ao longo de uma existência, ao longo dos anos. E às vezes o companheiro ou a companheira às vezes não acompanha. Isso. E tá tudo bem. Sim. A tristeza é quando há desentendimento, agressividade. Isso é uma tristeza, a gente fica triste realmente. Mas nada impede. Eu falo para todo mundo, gente, o mundo tem 8 bilhões de pessoas, é impossível você não encontrar uma pessoa que fala assim, oi. Só que muitas vezes, às vezes a gente até tem aquela pessoa que faz oi, mas a gente não dá valor. Sim. Porque a gente quer dar valor, chamar a atenção daquela que é difícil para nós. Porque aquela que nos ama não está na nossa vibração. Aparentemente, ela até que está. Não é?
Mas a carne é fraca para o outro porque o outro realmente está na minha vibração, na minha faixa vibratória. Aquele bonzinho é como eu quero ser, vai ser a minha próxima fase, mas eu ainda não cheguei lá. A minha fase ainda é essa. Porque, Mariana, na hora que você passa de fase, você não fica. Não fica, Exato. não adianta. Não adianta. Olha, não tem corpo bonito, não tem festa, não adianta. Não tem dinheiro, não tem nada, você vai. É aquele caso clássico, mulher casada com homem riquíssimo, industrial, tem dinheiro saindo pelas orelhas. Encontrou o motorista deles, se apaixonou perdidamente e largou o industrial. Por quê? Porque era onde estava a faixa vibratória dela. Ponto. Só isso. Essas são as paixões, aqueles nossos afins. Então a gente vê que o corpo, a carne, gente, é somente uma máquina, é somente um escafandro que a gente. É tipo uma fantasia de carnaval. Todo mundo no Brasil entende, uma fantasia de carnaval. Você usa o carnaval, acabou o carnaval, você deixa. A fantasia não era você, ela não te representou. E a gente fica querendo tomar a fantasia como a realidade. Exatamente. Aí é que está o problema. Tanto que a fantasia permite que a gente fantasie um pouco, só que a gente não pode esquecer da realidade. Tem uma música do Ivan Lins que ele fala, né? Quando o carnaval começar, ele vai rasgar a fantasia, vou dançar, vou ser eu. Aí quando volta a quarta-feira, ele vai vestir a fantasia. Que ele fala que ele é alguém que ele não é ao longo do ano, e naqueles 4 dias ele rasga a fantasia. É uma Ele música assim, rasga a que eu fantasia. acho maravilhosa. Exato. Naquele momento, o eu dele, o espírito, tomou de conta. A gente, falando aqui sobre a carne, sobre o espírito, carne fraca, a carne nunca foi fraca e nem nunca será. A carne é a nossa fantasia. Quando a gente tira ela, é o que o Ivan Lins disse, a gente está aqui agora, vivendo a fantasia, mas na hora que a carne fica, que eu tiro essa carne, aí o meu espírito, a Sheila, que eu sou de verdade, com todas as chagas, toda rasgada, toda lambuda, vai aparecer. Porque, olhe, todos nós queríamos ser rainhas, né? Mas aí eu pergunto, quantos de nós têm a força espiritual para você ser uma rainha? Isso que eu ia perguntar, quem suportaria o peso da coroa? Quem suportaria o peso da coroa? Porque Exatamente. não é fácil. É a mesma coisa dos desafios. Quando você quer fazer, a pessoa que fala assim, não, eu quero fazer tudo certinho, eu quero fazer tudo perfeito, fazer a coisa certa, aí você olha do lado, você vê as pessoas fazendo tudo errado na questão do certo e errado, assim, dentro de uma vida, Dentro uma da vida proposta dela, tá assim, bem. Saiu da proposta completamente. posta, é isso, para não ficar estigmatizando. Aí você vê a pessoa fazendo um monte de, falando, nossa, me enganando e pega, por que me eu aqui? E a gente penando, tem hora que dá vontade de falar assim, não, eu vou desistir, vou deixar e vou seguir junto ao bando, porque também eu quero tirar vantagem também. Existe essa vontade. Exatamente. Passa vontade, gente. Mas aí é o espírito dominando a matéria, dominando o meio social, o meio nanana, e fala: não, minha filha, você tem que continuar, porque aqui é o caminho que vai te levar ao progresso, por mais difícil que seja. São escolhas que nós fazemos. E aí vem as consequências. Todas as escolhas que nós fazemos existem consequências. Nós nunca vamos sair imunes. Não tem como você jogar e não retornar. Aí que a lei do retorno volta, funciona. Porque Famosa história. Você não pode plantar banana e esperar colher maçã. exatamente. Né? Ou Não plantar existe. banana e esperar que essa bananeira nunca dê banana. Porque uma hora também a bananeira dá banana também. Dá uma banana. Dá uma banana. Isso é algo que a gente
Está perdendo, sabe? Essa. Volto para a palavra que você usou também, bom senso. Que o livro dos Espíritos, o Evangelho, em todo lugar está lá falando. No dia que o ser humano atingir o patamar evolutivo, que todo mundo tenha bom senso, nesse dia a gente não vai mais precisar de leis na Terra. Porque o meu bom senso será a lei. E aí eu posso ter o corpo que for, ele pode ser amarelo, gordo, verde, azul, lilás, ele pode ser igualzinho àqueles lá em Pandora, naquele filme maravilhoso, mas e como eu vou ter bom senso, que é a utopia que aquele filme de Pandora, né, como é que chama? Avatar mostra, exatamente essa fantasia de que aquele povo de Pandora, eles tinham bom senso. Até para caçar um animal para comer, ele caçava, mas entregava o animal, agradecia a oferenda que o animal estava fazendo, quer dizer, tudo dentro do bom senso, nada era destruído de uma vez, era Sim. tudo feito com bom senso. Então não havia necessidade de armas, não havia necessidade de uma série de coisas que a gente precisa aqui. Como nós ainda não temos bom senso, aí a gente vê um monte de gente agindo deslocadamente, dizendo que a carne é fraca. Aí temos as prisões superlotadas, pessoas que sem bom senso, vou até falar, dar um exemplo político, dia 8 de janeiro fizeram procissão na frente de quartel. Faltou o quê? Bom senso. Porque se eu quero rezar, eu rezo dentro da igreja, eu não rezo na porta de um quartel. Faltou o quê? Bom senso. Tá? Aí essas pessoas agora estão passando, houve uma consequência dessa atitude impensada, porque eu creio que a maioria foi ali de uma forma impensada, foi mais assim do tipo, vambora, um vai, eu vou junto, e nessa coisa de você ir porque a vida está te levando, também tem consequências. Então, qual a diferença? Uma diferença é quando o meu espírito toma uma decisão consciente, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, mas eu sei que a consequência vai ser essa e essa. Exemplo, quando eu vim para a Alemanha. Antes de vir para cá, eu refleti durante um bom tempo. E a minha reflexão era, nossa, se eu for para lá, eu não falo a língua, eu não conheço ninguém, eu só conheço meu marido, eu vou deixar toda a minha família, meus amigos, meu trabalho, todos os meus costumes, tudo que eu conheço vai ficar atrás de mim e eu vou ter que começar do zero. Eu quero isso? Eu vou conseguir? Quais serão as consequências? A consequência eu vou sofrer porque eu não vou entender ninguém, provavelmente vai ter racismo. Aí eu saí contando no dedo as consequências. E no final, decidi vir. E aconteceram aquelas consequências e outras. Ganhei por outro lado? Sim, também. Mas foi pensado, planejado, organizado. Agora, quando a gente faz sem pensar, sem organizar, sem nada, a vida levando, vai ter consequências também. Só que as consequências vão vir, mas eu vou estar preparadas para viver essas consequências, porque eu já sabia que elas viriam. E da outra, quando a vida deixa a vida me levar, é como essas pessoas. Eu tenho certeza que nunca eles imaginaram, nem passou pela cabeça deles, que eles iam parar numa papuda. Nem passou, eu tenho certeza absoluta, que deve ter sido o choque dos choques quando se viram dentro de um presídio. E sem chance de sair tão cedo. Então, do lado de criminosos graves, que eles nem sabiam que era ato criminoso que eles estavam fazendo. Então, percebam, o espírito agiu levianamente, porque não foi a carne, foi o espírito. Ele agiu levianamente. E agora está tendo consequências pesadas. E a mesma forma de quando alguém num trânsito desce do carro e faz alguma tolice com outra pessoa que trancou ele. Sim. Então, parou para refletir nas consequências. Então, a mesma coisa, plantar bananeira esperando nascer maçã.
E a gente fica dizendo, ah, é porque a carne é fraca, ah, é porque eu não tenho dinheiro, ah, é porque... Não, não. Algo que... Gente, eu tenho que lembrar o nome daquele ator maravilhoso que fez aquele filme onde ele representava Deus, é um cômico. Foi um filme bem engraçado, bem antigo o filme. Do Mundo de Brian? Ah, não é não, né? Esse é bem antigo. É um filme antiquíssimo. E ele, eu vi uma reportagem dele, tem mais ou menos uma semana, que ele disse uma frase que eu fiquei encantada. Que ele disse o seguinte, que o maior sonho da vida dele era que todo mundo fosse milionário, para as pessoas verem que não é o dinheiro que faz a gente feliz. Que Ah, é frase? o Morgan Freeman. Como? Morgan Freeman? Não é o Morgan. É um outro, Fez um filme também que ele fez papel de Deus. de Deus, mas tem um que é um cômico, ele é um. Ele faz tudo engraçado. É um que tem um dentão assim, um sorriso muito esquisito. Que ele. Eu esqueci o nome dele. Bom, se eu lembrar antes de acabar, eu falo. Mas isso é algo que, veja, ele refletiu, ele parou, ele não é só um rostinho de Hollywood. Ele Jim Carrey? percebeu. Hã? Não foi Jim Carrey no Todo-Poderoso? Jim Carrey, é ele, o Então, o Todo-Poderoso. Morgan Freeman fez o papel de Deus nesse filme. Foi, é o Jim Foi, Carrey. é o Jim É Carrey. ele, entendeu? É que tem esse filme na cabeça. É ele, pronto, é Jim Carrey. E ele disse isso nessa reportagem, eu encantei, porque ele tem razão. Hoje tudo nos leva para essa falso preceito de que o dinheiro é que resolve tudo, o dinheiro é que faz tudo, o dinheiro faz meu corpo bonito, o dinheiro vai me fazer viver mais, o dinheiro. Não, não faz. Dinheiro não esquenta a sua cama. Dinheiro, ele enche a sua barriga e faz de você um obeso. Mas o dinheiro, ele não faz a sua barriga ter borboletinhas flutuando porque você está feliz em ver alguém que você ama. Porque, Exato. olha, no trabalho que eu faço aqui voluntário com as pessoas nos últimos momentos do desencarne, Mariana, nunca nos últimos momentos, disse, Sheila, eu gostaria de saber quanto que está no banco, quanto dinheiro eu tenho no banco. Ah, você nem lembra disso. É irrelevante. Mas o que eu já ouvi de gente dizer, pelo amor de Deus, liga para o meu filho, que há 20 anos que eu não vejo, que eu gostaria de pedir perdão para ele. Veja a diferença. Então, as pessoas, quando a gente está no momento que realmente é um momento que a gente não pode modificar, que é o momento do desencarne. E aí a gente vê agora muitas pessoas que todo mundo viveu no trenzinho da alegria, chega os 60, 70, aí vai batendo assim, um pezinho já está mais lá do que cá, aí vai batendo aquela consciência, eu não dei meu recado, eu não fiz o que eu tinha que fazer, eu perdi meu tempo correndo atrás de dinheiro, eu perdi meu tempo fazendo coisas que não eram necessárias, quando necessário seria eu ter aprendido mais, ajudado mais, sido mais caridoso, feito uma reforma íntima, porque é isso que importa, é para isso que a gente está aqui. Não é para fazer a minha carne bonita, mas é fazer essa carne que está apodrecendo a cada dia, fazer dela um escafandro que foi digno de ter o meu espírito. Essa é que é a diferença. Cuidar do corpo, sim, mas cuidar do corpo sem transformar meu corpo num templo. Uhum. As pessoas estão esquecendo. O corpo, a beleza física está virando um templo. Ah, tem uma fala de Paulo, que ele fala, ó, Paulo aos Coríntios, que ele fala. Gente, esse está até na minha palestra. Deixa eu ver se eu consigo pegar certinho os versículos. Ele fala o seguinte, em resumo: vocês agradeceram o corpo que Deus deu a vocês?
porque nem isso que vocês acham que tem lhes pertence. Exato. Então, assim, o problema não é cuidar do corpo. Sim, cuido do corpo pela saúde do corpo, porque ele é nos empréstimo. Sim, não tem problema nenhum. Até passar um creme de vez em quando, passa um batom, isso não é problema. Eu falo para todo mundo, o problema não é isso. O problema é quando eu começo a entrar em momentos de deformidade e eu começo a colocar, eu pego a minha fantasia e ainda dou uma customizada plus ali. Um up, né? Faça uma recalchutagem. Então, mas assim, em nome, assim, não de um bem-estar, mas em nome de algo além, que assim, que nem acho que nem a própria pessoa entende o que ela está fazendo com ela mesma. Sim. Nesse adormecimento. Será que eu preciso realmente de ter aquela barriga tanquinho, com 20 mil gomo e me entupir de proteína, sendo que muitas vezes sem orientação médica, e às vezes a pessoa não lembra que quando você se entope de proteína, quem sobrecarrega é o rim. E aí muitas vezes você vai ver um monte de gente com hemodiálise lá na frente, eu não sei se isso já está acontecendo, que eu falei que se um dia eu fosse estudar medicina, eu estudaria, eu ia entrar no renal, eu ia ser especialista em rim, porque o que eu ia ganhar dinheiro com isso? Porque o povo toma proteína de forma exagerada, e isso sobrecarrega. Sim. E assim, e qual é a necessidade disso? Para você se manter. Eu não estou falando de uma caminhada, eu não estou falando de você ir na academia e manter uma condição muscular para o seu trabalho, mas é o que a gente fala de novo, que é a palavra-chave: bom senso, equilíbrio. É o equilíbrio. É o que a gente estava falando aqui antes de começar o programa, que são os dois personagens, né? Que a gente fala da beleza, que eu falei para a Sheila, que eu falo, é o Dorian Gray, né? Do retrato de Dorian Gray, um homem belo que vende a sua alma e sua alma fica aprisionada no quadro, né? Que sendo refletida lá, e ele fica belo, né? Por um bom tempo, aí quase uma eternidade. E a hora que ele fica no quadro, ele sobe, né? E no final também o Quasimodo, né, do Corcunda de Notre Dame, que não tinha nenhum padrão de beleza, né, mas tinha uma alma pura, uma alma que tenta salvar, uma alma gente, bom, escritores maravilhosos, né, Victor Hugo e o Oscar Wilde, não tem como falar, né, foram grandes escritores. Aí, né? Você foi assim, você elevou o nível bastante, né? Não tem como, né? Mas duas figuras que representam o lado oposto da beleza, um lado da beleza como uma prova, né, da vaidade, e outra beleza, a ausência dela como uma resignação, né? E aí eu faço aquela pergunta: será que eu posso me aceitar? E como a gente está falando de corpo, a gente está falando da carne, a gente fala assim, mas eu não posso me aceitar do jeito que eu sou? Não há problema nenhum em você se melhorar, mas é o teu espírito que está te fazendo isso? Ou é a carne que está te comandando isso? É essa pergunta que a gente tem que fazer. E é uma pergunta crucial. Eu acho que é muito bom a gente fechar o programa agora, que já tem 1 hora que a gente está conversando, com essa pergunta, porque cada um tem que fazer. Quem está me comandando? É o espírito ou é a carne? Mas a carne não pensa. Então, quem me comanda é o meu espírito. Ele está puro, como o espírito de Quasimodo, ou ele está deturpado, vaidoso, doentio, como o espírito de Dorian Gray? Vamos refletir, porque só a gente pode dar essa resposta para a gente mesmo. Não precisa passar para ninguém, só para a gente. E aí é que está o charme de tudo. Né? Então, bom, como eu disse, né, a gente já está com 1 hora, já acabou. Então, eu vou pedir para a Mariana fazer para a gente as suas últimas considerações, fazer também uma oraçãozinha para a gente fechar o programa. E vou já me despedindo de todos vocês, meus queridos telespectadores, meus queridos e amados Suhören, Sushawa. É maravilhoso estar com vocês aqui todas as semanas, nesse momento que, olha, eu garanto que quem aprende mais sou eu, viu? Eu sou, assim, privilegiada de estar todo dia, ou sou muito culpada e tenho que aprender bastante.
correr atrás do prejuízo para deixar de ser Dorian Gray e virar Quasimodo em forma de espírito, né? Então, gente, gratidão por esse momento, gratidão por cada um que esteve aqui hoje. E na próxima semana estaremos aqui mais uma vez com mais um Sopro de Luz, inspirando almas. Beijo em todos vocês e, Mariana, gratidão por essa conversa assim que foi mais que edificante, foi maravilhoso, profundo, foi incrível e, claro, a gente não esgotou o tema, mas com certeza hoje a gente deu uma aprofundada maravilhosa. Gratidão, Mariana, por você ter estado aqui com a gente. Gratidão mesmo. Obrigada, Sheila. Primeiro de tudo, agradecer a oportunidade, que é uma alegria muito grande. Compartilhar conhecimento. Eu falo para todo mundo, gente, o conhecimento só tem valor quando a gente compartilha. Esse é o valor do conhecimento. Se a gente não compartilha, parece que não adianta nada. Você pode ler vários livros, mas se você não compartilha, vai ficar para você. Então, esse é o valor. E é uma oportunidade. Então, é uma oportunidade que tem. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco até esse exato momento. Espero que as palavras tenham ajudado ou contribuído para bagunçar muito mais a cabeça, porque bagunçando a cabeça a gente busca mais conhecimento, vai buscar esclarecimento, vamos beber de várias fontes. Temos uma literatura mundial muito vasta que nos ensina muito. Então a gente tem que ter um olhar na doutrina, mas olhem os clássicos também nos ensinam bastante. E vamos serenar os nossos corações, agradecer a Deus, nosso Mestre Jesus, e pedir para que nós tenhamos uma ótima semana, que nós tenhamos um ótimo momento com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas que estão ali do seu lado, que a gente possa olhar para as pessoas vivas ali do nosso lado, e acho que a gente possa abraçar muito, que a gente possa pedir perdão, que a gente possa crescer com essas pessoas, aproveitar essas pessoas e crescer junto com elas. Porque muitas vezes buscamos lá longe aquilo que está tão pertinho da gente e a gente muitas vezes não valoriza. Então, que a gente possa olhar com carinho e ternura aqueles que estão perto. E que os bons espíritos iluminem os nossos lares, nosso trabalho, a nossa vida, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Mariana, gratidão a todos vocês e até a semana que vem com mais um Sopro de Luz, inspirando almas, diretamente de Fürstenfeldbruck, na Alemanha. Amorzinho, coraçãozinho para todo mundo. Tchau, gente! Tchau, tchau.